Olá pessoal, aqui é o professor Matos de Educação Física e nós vamos agora ao nosso gabarito da aula 12, ok? Então, primeiramente nós temos um texto aqui sobre o basquetebol, certo? Vamos à continuação. Então, nós temos aqui primeiro uma imagem 1 aqui, vocês podem perceber, não é isso? Que é um basquete de rua, ok? E aqui na segunda imagem nós temos um basquete profissional. Então vamos à primeira questão. A primeira questão diz: nas duas imagens 1 e 2 nós temos um jogo de basquete. Qual a diferença entre elas? A gente acabou de falar que na primeira imagem é um basquete de rua e na segunda imagem um basquete profissional, ok? Vamos à segunda questão. Por que esse esporte recebeu o nome de basquete? Inclusive, tem no texto. Por isso, a importância de se ler o texto. Se chamou basquete, por quê? Porque na primeira vez que ele foi feito, foi trazido 2 cestos, não é? Para ficar como alvo, de um lado e do outro, onde foi colocada uma altura de 3 metros e 5 centímetros, que é até hoje a altura da cesta de basquete. E esse cesto, em inglês, se chama basquete. E como é jogado com uma bola, basquetebol. Por isso o nome basquetebol, ok? Então, basquete é devido ao cesto que foi colocado no recipiente, que se chama basquete em inglês, ok? Então, vamos à terceira questão. A terceira questão diz: cite pelo menos 3 movimentos próprios do basquete. Nós temos vários, nós podemos citar o drible, o arremesso, o passe livre, ok? Professor, onde tem isso? Tem no texto. Percebam como é importante a leitura do texto. Vejam só, os movimentos do basquete são passe, drible, arremesso, lance livre, rebote, ok? Muito importante sempre a leitura do texto. Vamos à quarta questão. Esses são alguns dos recordes do ex-jogador da seleção brasileira conhecido como Mão Santa. Detém, o que ele tem? Maior número de Jogos Olímpicos, mais pontos nos Jogos Olímpicos, 1093. Maior número de vezes cestinha em Jogos Olímpicos, 3. Mais cesta de 3 pontos, 2 pontos e lances livres em Jogos Olímpicos. Mais minutos jogados em Jogos Olímpicos, mais pontos totais em campeonatos mundiais, 893. Ou seja, aqui está perguntando qual o nome desse jogador. Nada mais, nada menos, é o Oscar Schmidt. Professor, onde que eu encontro isso? Eu não encontrei isso. Basta ler o texto. Então, nós temos aqui no texto, vejam só, no Brasil temos o Oscar Schmidt. Então, aqui tem tudo falando sobre ele, que é ex-jogador da seleção brasileira, já bateu vários recordes. Então, vejam aí a importância de se fazer a leitura. Vamos à quinta questão. Qual a duração de um jogo de basquete? Nós temos aí 2 tempos de 20, nós temos 4 períodos. No primeiro tempo nós temos aí um tempo de 10, descansa 2 minutos, depois mais 10, depois um intervalo de 15 minutos. E o segundo tempo repete-se o que foi acontecido no primeiro. Onde tem isso, professor? Nós temos aqui no texto. Vejamos aqui, olha só a duração de um jogo de basquete. 20 minutos. O primeiro tempo nós temos o primeiro período de 10, 2 minutos de intervalo. O segundo período 10 minutos, com intervalo de 15. E depois se repete, da mesma forma do primeiro, o segundo tempo. Viram a importância de se ler o texto? E na sexta questão, na sua opinião, qual a importância do jogo de basquete para as pessoas que o praticam? Nesse caso, é uma resposta pessoal. Pessoal, então aqui nós temos, foi o nosso gabarito da aula 12. Vocês revejam também a aula 11, que vai servir para a nossa prova, ok? Que vai acontecer nos próximos dias. Vou colocar esse vídeo aqui, o link desse vídeo para vocês verem aqui no YouTube, ok? Boa semana, bons estudos!